Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Se vocês tiverem... Ah, que bom. A Mirelle ali já me respondeu. Então, vou começar primeiro me apresentando, né? Para quem ainda não me conhece, e depois eu dou início, então, à aula. Então, eu sou a Júlia Garzin, sou fisioterapeuta. Minha área de formação e de atuação é a área de terapia intensiva e reabilitação neurofuncional. Então, eu fiz minha formação na Inspirar, eu fiz a pós de reabilitação neurofuncional, depois eu fiz a residência de terapia intensiva em pediatria e na área de adulto, e desde então eu sigo trabalhando no ambiente de terapia intensiva. Há 7 anos eu estou no ambiente pediátrico, né? Então, estou trabalhando no cenário neonatal e pediátrico, tanto no hospital, no ambiente hospitalar, quanto nos atendimentos domiciliares e atendimento em consultório. Então, eu estou falando aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje a gente vai conversar, então, sobre a fisioterapia respiratória, sobre a ventilação propriamente dita, nos recém-nascidos, né? Então, no público neonatal, com suspeita ou com confirmação de Covid, tá? Então, eu vou aqui abrir a aula, né? Os slides, e quero só que, se acaso estiver falhando o áudio, ou se vocês não estiverem conseguindo ver o material, que vocês me sinalizem aqui. Então, eu vou abrir a aula aqui. Tá todo mundo conseguindo ver? Eu não consigo ver o chat agora, então, se acaso alguém não estiver conseguindo ver Tá, estamos vendo sim, Júlia. Boa Tá, aula. obrigada. Então, a gente vai começar, então, falando sobre o suporte ventilatório no recém-nascido portador de Covid, tá? Como é um tema bem novo para todo mundo, então eu vou contextualizar um pouco o cenário que a gente se encontra, para a gente poder entrar nesse assunto. Então, para a gente contextualizar esse cenário do corona, hoje a gente tem uma abundância de artigos e de materiais a respeito do tema, né? E a gente precisa ficar bem atento para essa leitura ser feita na íntegra dos artigos, né? Então, a gente não lê apenas resumo e conclusão, porque já é difícil a gente conseguir chegar exatamente nesse cenário da ANEL, né? Então, em artigos que abordem exatamente o cenário da ANEL, por não ser a população-alvo. Quando a gente recebe esses artigos, quando a gente consegue acessar esses artigos especificamente da população NEL, o que a gente tem que ficar de olho é que, na maioria das vezes, eles são estudos de caso, né? Então, a gente não tem estudos ainda tão grandes, com N muito expressivo. Então, a gente precisa ler bem esse artigo para entender do que ele se trata. Em relação ao corona, é uma doença nova, o curso clínico ainda está pouco conhecido, especialmente na faixa neonatal. Então, no cenário adulto, a gente já tem um curso mais estabelecido da doença. Já na faixa neonatal, a gente ainda está descobrindo conforme as crianças têm manifestado os sintomas. Então, a gente vai falar primeiro da transmissão, né? Então, considerando o recém-nascido, como é que ele pega o corona? Será que ele pega?
Então, a primeira situação que a gente vai falar é se a mãe for Covid positivo. Então, as mudanças são que hoje essa equipe que está recebendo essa mãe, então, tem que ter toda a paramentação para a hora do parto. Se essa mãe teve contato com alguém Covid positivo e ela está fora do período de transmissão ali dos 14 dias, a equipe pode usar só EPIs habituais. Então, não precisaria, por exemplo, da máscara N95, do face shield e do avental impermeável. Se a mãe teve contato com alguém Covid positivo no período de transmissão, ela está ainda no período de transmissão, aí precisa ser utilizado a N95 e os demais cuidados. Como que essa criança se contamina, então, do Covid, né? Então, a gente falou dos 3 cenários da mãe. Então, como é que essa criança se contamina com o Covid? Hoje, o que a gente tem de informação, provavelmente, é que seja apenas por gotículas respiratórias, tá? A gente ainda tem uma limitação sobre os resultados de transmissão vertical. Então, todos os artigos hoje, eles não demonstram presença de vírus na placenta, no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical ou do leite materno. Só que a gente também tem que levar em consideração aquilo que eu falei antes, que são poucos os estudos disponíveis e o N acaba sendo ainda um N muito pequeno, né? Então, as informações ainda não são muito expressivas. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente ainda não tem esse histórico de transmissão vertical. Portanto, o cuidado que a gente vai ter que ter com essa criança é pós-nascimento, né? Então, de evitar que essa criança contraia após o nascimento. As mães que estão com suspeita de Covid-19, a gente tem já algumas informações em relação à evolução da gestação, né? Em relação ao final da gestação. Quando elas manifestam a pneumonia, elas têm um risco aumentado de entrar em trabalho de parto prematuro. A outra indicação é de que essa mãe faça parto cesárea, tá? A escolha por uma cesariana seria por uma menor exposição a fluidos corpóreos. Então, o que se considera? Se a mãe está em trabalho de parto, né, um trabalho de parto normal, ela pode ficar ali 12 horas, 18 horas em trabalho de parto. Então, se a gente for pensar na quantia de equipe que vai entrar em contato com essa mãe, então são várias equipes, são vários turnos que vão entrar em contato com essa mãe. Além do que, quando essa mãe está em trabalho de parto, ela tem uma troca de fluido muito maior, então na expiração ela tem muito mais liberação de gotículas, justamente pelas respirações mais vigorosas. Se a gente for pensar no nascimento propriamente dito, durante o parto normal tem muita liberação de fluido corpóreo que poderia contaminar tanto a criança quanto a equipe que está ao redor, tá? Hoje já está contraindicado o contato pele a pele na primeira hora do nascimento, se a mãe tiver suspeita de Covid ou se essa mãe tiver sintomática, tá? Então, essas são as modificações aí baseado nas informações que a gente já tem até hoje de mães com suspeita de Covid-19. Após o parto, então, se as mães forem sintomáticas, essa criança precisa ficar afastada pelo menos 2 metros da mãe. Então, se o quarto que essa mãe está internada tiver essa possibilidade dessa criança ficar afastada, essa criança, então, fica afastada. Caso contrário, ela fica em outro espaço. E daí a criança fica com uma acompanhante assintomática, né? Uma acompanhante que não tenha manifestado nenhum sintoma. Não está sendo recomendado banho para evitar hipotermia. E também não está sendo indicado o clampeamento precoce, porque como não tem nenhuma indicação, nenhuma evidência de que
passe esse vírus pelo cordão, pelo sangue do cordão, não justificaria clampear precocemente, tá? O cordão umbilical. Ali eu já falei para cima, né, que não está recomendado pele a pele nas mães sintomáticas. E o foco, atualmente, nesse cenário neonatal, é em muita orientação e acolhimento dessas mães, porque elas estão receosas, é uma realidade aí diferente para todas nós, para todos nós, e principalmente para essas mães que estão aí entrando nesse cenário todo do corona. E uma coisa que tem sido dita ultimamente é em relação ao risco de contaminação. Então, uma das coisas que eles têm destacado é o risco de contaminação nos prontuários físicos, que seria um meio de contaminação indireta. Então, se essa equipe estiver manuseando e levar esse prontuário ou essa evolução para a beira do leito, enquanto está ali manuseando o paciente, isso corre um risco de propagar mais rápido, né? Então, de contaminar até propriamente a criança, né? Então, a gente tem visto algumas realidades de alguns hospitais em que as crianças contraíram por conta de contaminação comunitária, né? Então, por funcionários que já estavam sintomáticos, ou pai e mãe que estavam sintomáticos, mas isso pós-nascimento, então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Em relação à fisiopatologia, eu vou falar brevemente de como que acontece, para a gente poder entrar nas alterações de respiração e de ventilação dessa criança. Então, como é que acontece essa contaminação? O vírus, ele entra nas vias aéreas, ele atinge o epitélio brônquico, ele gruda, né, no muco, consequentemente, ele reduz, então, a atividade mucociliar. Aí ele liga-se na enzima conversora de angiotensina, os macrófagos, eles não vão conseguir fazer essa eliminação, e daí o Covid acaba entrando, então, propriamente dito, no alvéolo. Quando ele chega no alvéolo, ele inativa os pneumócitos tipo 2, reduzindo, então, a produção de surfactante. Então, é assim que, de uma forma bem sucinta e bem simples, acontece, então, a contaminação do recém-nascido. Secundariamente, esse bebê vai apresentar uma vasodilatação pulmonar, vai ter um aumento de permeabilidade, que faz com que o próximo passo seria essa criança desenvolver um edema pulmonar, e daí vai ser um efeito somatório. O prematuro, ele já tem um pulmão rígido, certo? A caixa torácica dele é instável, é uma caixa torácica elevada, e ele vai estar somado, então, com um edema pulmonar. Então, o que esse recém-nascido já tinha de desvantagem respiratória, com o edema pulmonar fica mais difícil essa ventilação e perfusão. E o próximo passo, então, seria no agravamento da doença, essa criança evoluir com um quadro de hipoxemia e com síndrome de angústia respiratória. Com a contaminação, é desencadeado um efeito de retroalimentação, né? Então, esse vírus passa essa barreira e ele começa a se replicar. No raio-x, as imagens que a gente vê são as áreas de consolidação pulmonar mais em base, né? Então, onde fica mais comprometido. Essa criança já tem uma caixa torácica mais elevada e a respiração dela vai piorando. Então, essa criança ela vai distorcendo um pouco mais a caixa torácica em base, porque ela não tem uma ventilação adequada, ela não tem uma troca gasosa adequada em bases. Essa criança pode precisar de um suporte ventilatório cada vez mais elevado, e se ela está piorando a capacidade respiratória, consequentemente,
ela vai ter um aumento de gasto energético. E quando a gente pensa no aumento de gasto energético, a gente tem que lembrar que vai ficar mais difícil dessa criança ganhar peso, dela crescer, dela se desenvolver. E, junto com isso, o vírus ele continua se replicando, né? E esse aumento de temperatura, ele não vai cessar enquanto não acabar a replicação viral. Então, por isso que a gente fala que é um efeito de retroalimentação. Então, tem o vírus está se replicando, vai ficando cada vez mais difícil dessa criança ventilar, ela vai tentando, e com isso ela aumenta o gasto energético. Como o vírus está se replicando, a temperatura corpórea dessa criança também está aumentada, e é um ciclo. Então, essa criança vai ficando cada vez mais cansada e cada vez com mais esforço respiratório. Então, vamos, agora que a gente já fez um apanhado geral sobre como que como que acontece, então, a transmissão do COVID, como é que funciona a fisiopatologia, a gente vai pensar em como que isso afeta um cenário da UTI neonatal. Então, primeiro eu vou falar de quais foram as medidas adotadas, né, na UTI neonatal. Isso eu estou falando aqui por Florianópolis, mas eu também estou falando pelas demais UTIs do Brasil, e pelo que tem relatado já na literatura, nos estudos de caso, nos relatos, nas recomendações da Sociedade de Pediatria, nas resoluções que a gente tem acesso. Então, a gente tem uma referência que é bem importante, que vale a pena, que é o portal de boas práticas da Fiocruz, tá? Então, lá eles têm feito materiais também semanais e eles vão atualizando com o que tem de novo, as normativas novas para a gente conseguir se atualizando também, tá? Então, a primeira medida é o isolamento na UTI neonatal. Então, tem essa separação, uma área de corte ali. O ideal seria salas com pressão negativa, mas não é uma realidade que a gente veja, né? Então, acaba que a gente tem as salas de isolamento, mas a gente não tem necessariamente essas salas que conseguem fazer a pressão negativa, que seria o ideal para evitar a contaminação. A gente tem uma outra mudança também que tem sido vista nos serviços, que é na escala, passando para diarista, de diarista para turnos de 12 horas, porque os estudos têm mostrado que o maior índice de contaminação é nas trocas de plantão, né? Então, nas passagens de plantão, porque tem um encontro muito grande de muitos profissionais ao mesmo tempo. Então, teoricamente, a partir do momento em que vira 12 horas, tem menos fluxo. Então, vamos imaginar, ao invés de eu ir segunda e terça, eu iria só na segunda-feira. Então, eu teria contato com menos gente, né? Em relação à ventilação das crianças, então, em relação à intervenção nas crianças propriamente dito, a gente tem alguns pontos de destaque, principalmente porque tudo que acontece no adulto, né? Então, tudo que é descoberto no adulto, tudo que é proposto de medida no adulto, num primeiro momento se pensa que é fazer a mesma coisa com a criança, né? E até na última aula do professor Fernando, ele falou isso também, ele falou que a gente não pode ter esse raciocínio de que a criança é um mini adulto, então a gente tem muita coisa diferente, a gente tem uma fisiologia respiratória diferente, a gente tem um desenvolvimento neuronal diferente, então a gente tem que levar em consideração essas particularidades da criança. No caso da intubação, que no adulto é indicado esse clampeamento do tubo, no recém-nascido isso não é indicado, tá? Então, a gente tem aí algumas referências da AMIB, da Sociedade Brasileira de Pediatria, contraindicando, então, esse clampeamento, pelo aumento de pressão, pelo risco dessa criança fazer um atelectrauma por
diminuir, então, essa área de ventilação, mesmo que seja por pouco tempo. Uma outra medida que tem sido adotada é o uso de incubadoras fechadas, né, para diminuir a dispersão de gotículas e até de aerossóis, se a gente for pensar numa aspiração. A gente também tem a recomendação de uso de luva dupla quando for aspirar essa criança, além do uso de sistema de aspiração fechado, né? Então, o circuito do Tracare. Essa também é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente tem que lembrar que a testagem para COVID tem como resultado 75% de erro ainda. Então, a gente tem que levar em consideração de que todo cuidado é pouco, a gente pode sim ter falso negativo, né, nesses pacientes. Então, a gente tem que pensar sempre num cenário para a gente proteger tanto a criança quanto a equipe, tá? Em relação à transmissão para o bebê, o que a gente sabe hoje que é via gotículas, né? Então, ou a mãe, ou o profissional, ou o cuidador vai estar perto dessa criança, ou vai estar falando com essa criança e que pode contaminar, certo? Uma outra alteração que a gente adotou e que vários lugares estão adotando é o uso de máscaras pelas mães e pais que visitam a UTI neonatal, justamente considerando em relação a essa contaminação, né, o risco dessa contaminação, então reduzido quando esses pais, então, frequentam a UTI usando máscara. Então, a gente fez um plano, então, uma organização de um voluntariado, né, então, para conseguir essa doação de máscara de tecido para os pais, tendo todo o cuidado no uso da máscara, na lavagem, porque o que a gente está pensando é que, assim, a gente ainda não tem uma noção exata de qual que vai ser o curso do Covid em NEL, né? Então, qual que vai ser o tamanho desse comprometimento das crianças. Então, a gente tem que tentar, primeiro, frear essa chegada do Covid em NEL, e daí sim fazer todas as medidas para conseguir ter um bom resgate dessa criança, uma boa recuperação dessa criança. Nos profissionais, a gente tem vivenciado uma realidade de muitos profissionais se afastando, né, do serviço por conta de contaminação. Então, esses profissionais que estão sintomáticos, eles usam máscara cirúrgica e já são redirecionados para a medicina do trabalho, já consultar, né, justamente para não ficarem expostos e não correr o risco de contaminar as crianças ali. Profissionais com lesão de pele também são afastados do serviço por conta desse risco de contaminação, né, com gotícula e com secreções, tá? Então, agora a gente vai entrar nas recomendações sobre os cuidados respiratórios. Então, a primeira referência que eu trouxe aqui é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu montei uma pasta no Drive, eu já separei ali o link, depois eu posso compartilhar no chat com vocês, em que tem uma seleção dos artigos que foram utilizados, né, para fazer o material dessa aula, justamente para dar um norte, um direcionamento, caso tenham aqui alunos atendendo, trabalhando na linha de frente, ou querendo aprender um pouco mais sobre esse cenário, tá? Então, em relação à ventilação propriamente dita no corona, né? Então, mudou alguma coisa? Não mudou? O que a gente precisa saber para conseguir receber bem essa criança? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. A intubação, se o respirador não tiver filtro na via expiratória, então se essa criança está entubada, mas esse respirador não tem filtro na via expiratória, ele vai transmitir aerossol. Então, na válvula ele vai transmitir aerossol. Então, precisa ter esse filtro, tá?
não mudou em relação ao uso do balão autoinflável ou reanimador manual neonatal, também conhecido como AMBU, então isso não mudou. O que mudou é colocar o filtro EPA entre a máscara e o balão autoinflável, ou após a válvula PIP, tá? Então, para prevenir essa contaminação, não é contraindicar o uso do AMBU, na verdade é usar o filtro EPA. Mais para frente vai ter a foto e vocês vão conseguir visualizar, então, o filtro ali, no esqueminha do filtro no AMBU, tá? Caso não seja possível o filtro, né, por escassez de recurso, a gente tem um cenário bem complicado na região ali de São Paulo e no Rio de Janeiro, em que começou a faltar filtro EPA, né? Então não tinha filtro EPA para toda a demanda. E daí qual que é a realidade? Que se não tem o filtro, a equipe toda tem que estar protegida. Então não só quem está, por exemplo, atendendo aquela criança naquele momento, não só quem está frequentando aquele ambiente ali de Covid. Tem que ser toda a equipe, mesmo quem está na sala do lado, justamente por conta da dispersão dos aerossóis, né? Porque os aerossóis, eles ficam soltos, né? Eles ficam bastante tempo ali dispersos no ar. Então, justamente para conseguir controlar isso, o ideal seria esse filtro. Caso contrário, então, as proteções com os EPIs. O que vocês acham do tubo com cuff, né? Então, num primeiro momento, se pensa, tá, então a criança, o RN o tubo dele não tem cuff, então ele vai sempre ter liberação de aerossol. Ele não precisa estar sendo aspirado, ou intubado, ou extubado para gerar aerossol. A solução seria usar o cuff? Não, tá? Então, os artigos já foram mostrando isso, já tem vários estudos mostrando que as complicações, como traqueomalácia, por exemplo, são maiores do que o risco de contaminação. Então, qual que é a ideia? Essa criança continua usando o tubo sem cuff, não está sendo indicado, então, usar o cuff, porque eles foram vendo que essa criança ficaria muito mais tempo na ventilação e geraria muito mais aerossol do que se ela ficar um tempo com o tubo ali sem cuff e conseguir ter uma evolução melhor na ventilação e conseguir desmamar mais rápido, tá? Em relação à ventilação, a gente não teve mudança, tá? Então, hoje a gente ainda não tem nenhuma indicação de mudança na atuação neonatal, na intubação e na ventilação. O que se tem de mudança é o aumento de proteção da equipe, tá? Então, eu vou falar mais detalhadamente sobre a ventilação, mas para a gente entrar nesse assunto sabendo dos pontos chaves que a gente tem que lembrar. Filtro, cuff, contraindicado, e sem mudança muito homérica em relação à ventilação, tá? A mudança é a proteção da equipe. Então, recém-nascidos com Covid. Quais são os sintomas dessa criança? Então, ele pode apresentar coriza, taquipneia, desconforto leve, desconforto respiratório por diversas afecções pulmonares. Aí entra a necessidade de um diagnóstico diferencial para ver se essa criança tem síndrome de desconforto respiratório, taquipneia transitória do recém-nascido, síndrome de aspiração de mecônio, cardiopatia congênita, malformações, entre outros, tá? Então, a gente tem que levar em consideração que esses sintomas que eu falei ali, coriza, taquipneia, desconforto leve, eles são comuns a diversas afecções pulmonares, a diversas doenças respiratórias. Então, a gente tem que levar isso, né, em consideração para a gente não achar que toda criança que tem esse sintoma tem Covid, tá? Essas patologias que foram citadas, elas podem coexistir com a pneumonia viral provocada pelo Covid, tá?
inclusive evoluindo com síndrome de desconforto respiratório neonatal. Então, por que isso, gente? Hoje, a gente tem vários pediatras conversando sobre isso e falando sobre a realidade do COVID na área neonatal, e o que eles têm visto é que muitas vezes essa criança está manifestando sintomas e o COVID vem como se fosse secundário, tá? Então, o que a gente tem visto essa criança, por exemplo, ela já tem um quadro de bronquiolite, e daí ela começa a ficar sintomática, aí vai para o hospital, né? Começa com esforço, vai para o hospital, aí no hospital ela é testada para COVID, e daí dá positivo para COVID, mas muitas vezes dá positivo para outras coisas. E daí, o que hoje a gente tem pensado, e o que os pediatras têm levantado essa ideia, né, esse raciocínio, é que muitas vezes o COVID pode até nem estar manifestando sintoma nessa criança, a criança ali se contaminou, talvez porque estava com a imunidade um pouco mais baixa, já estava mais vulnerável por estar com um quadro respiratório, mas que muitas vezes não é o COVID que está comprometendo a questão respiratória dessa criança. E muitas vezes essa criança pode passar para o adulto, né, para o idoso, para o pai, enfim, e o idoso ou o pai acabar manifestando e essa criança não, né? A criança tem uma evolução, um curso natural ali de uma bronquiolite e conseguir melhorar, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Uma outra reflexão é que antes da gente pensar nas estratégias para ventilar uma criança com Covid-19, a gente não pode esquecer de promover a ventilação mecânica que a gente já aprendeu em neonatologia. Então, foi o que eu falei lá atrás para vocês. A gente não tem uma grande modificação de parâmetro ventilatório para essa criança, tá? Algumas medidas adotadas, então, para reduzir a dispersão de aerossóis nessa criança durante todo o curso dessa doença, a criança fica em incubadora, com uma distância mínima de 2 metros entre os leitos, usando o sistema de aspiração fechado, usando luvas duplas. Então, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando se termina de aspirar, a hora que vai retirar e desprezar a questão de secreção ou a seringa, tira a luva externa e fica a luva, né, a primeira luva que estava em contato com a mão, para terminar o resto do atendimento, tá? Uma outra indicação é a instalação do filtro EPA. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho da diferença dos dois, por que precisa ser o filtro EPA, porque ele é um filtro específico para partículas finas, de alta eficácia, ele é eletrostático e hidrofóbico, e ele é utilizado nos equipamentos para suporte respiratório, tanto em ventilação invasiva, não invasiva, ventiladores manuais, AMBU, conforme as figuras que vão vir, tá? Então, eu tinha comentado com vocês que ia aparecer as figuras. Na primeira imagem, então, tem balão autoinflável sem a válvula da PEP, da PIP, e na segunda imagem a gente já tem, então, o filtro EPA, tá? Então, o filtro EPA está ali antes de chegar no paciente, então o ar que volta, né, na hora que essa criança estiver expirando, que vai sair ali por essa setinha roxa, tá? Que vocês estão vendo aqui, essa setinha roxa, aqui, né? Então, o ar vai voltar e daí vai sair, vai passar pelo filtro EPA antes de sair para o ambiente. Se for um balão autoinflável com a válvula da PEP, da PIP, vai ser colocado o filtro EPA aqui, tá? Então, na válvula da PIP, porque é a hora que vai voltar por aqui o ar, nessa válvulazinha roxa, então coloca aqui para evitar, então, a dispersão dessas gotículas, dessas gotículas de contaminação, né, de COVID. No ventilador manual também, a mesma coisa, tá? Então, coloca aqui
e daí coloca antes da máscara, né, que vai ser colocada na criança, justamente para prevenir, então, dessa criança, se ela tiver sintomática, se ela tiver com Covid positivo, que ela passe e fique aí disperso no meio, tá? Aqui só mostrando, né? Então, se for no ventilador de fluxo contínuo, que pode ser limitado a pressão, ciclado a tempo, ou um ventilador de alta frequência, também vai ser colocado o filtro EPA no ramo expiratório, tá? Então, aqui sai do ventilador, passa pelo umidificador, do umidificador vai para o ramo INS para a criança, e daí volta pelo ramo ex, e daí tem o filtro EPA. Por que tem o filtro EPA aqui? Para que o ar que for expirado por essa criança, se essa criança estiver contaminada, que não chegue no ambiente, tá? Então, que seja filtrado antes. Então, qual que é a diferença dos filtros? Hoje em dia a gente tem falado bastante desses filtros. O filtro trocador de calor e umidade é o HMEF, tá? Então, ele é utilizado entre o Y do circuito do ventilador e o tubo. Ele é aquele usual que usa em adulto, tá? Já o filtro EPA, ele vai ser utilizado no final do ramo ex para evitar a contaminação tanto do aparelho quanto do ambiente, que é no caso do Covid-19, tá? Aqui é só uma definição para vocês, que esses filtros mistos com barreira no final do ramo ex, eles têm essa propriedade higroscópica. Então, mesmo que eles tenham essa propriedade de barreiras, eles não podem ser utilizados no final do ramo ex com a umidificação aquecida, porque essa criança vai apresentar um aumento de resistência respiratória, um aumento de risco de auto-PIP, corre o risco de fazer uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, ela pode evoluir com hipotensão arterial e até hemorragia intracraniana, tá? Então, sempre que tiver umidificação aquecida em recém-nascido, tem que usar o filtro de barreira EPA, tá? Que ele é hidrofóbico. Porque, caso contrário, se for utilizado o outro filtro, vai aumentar a resistência, essa criança vai ter mais dificuldade para soltar o ar, vai ter mais dificuldade de respirar, pode aumentar o esforço e aumentar, então, o risco dessa criança ter outras complicações. Esse filtro HME é o filtro que era utilizado usualmente em adulto, tá? E não tem esse problema de aumento de resistência por conta do tamanho, das condições fisiológicas de um adulto. Na criança tem que ser esse filtro de barreira EPA, tá? Quando tiver necessidade de ventilação mecânica para recém-nascidos com Covid, então, não utilizar o HME, sempre usar o filtro EPA, para evitar também a contaminação cruzada. Se é um paciente de um lado, do lado de uma criança com Covid, então ele não tem o risco de pegar, tá? Aqui eu já falei. Então, aqui tem a foto, tá? Do filtro EPA, que ele é hidrofóbico, tem uma eficiência de filtração bacteriana e viral bem alta. Ele é indicado, então, para essa proteção de infecção cruzada. Ele vai ser utilizado no ramo expiratório, sempre associado à umidificação aquecida, tá? Então, na ventilação, quais são os cuidados que a gente tem que ter na ventilação com essa criança? A gente precisa utilizar modos sincronizados, de preferência cisto controlado, tentar reduzir ao máximo os riscos de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica e considerar o impacto hemodinâmico da ventilação por pressão positiva, tá? A gente tem aí o modo volume garantido, que tem os benefícios em comparação aos modos limitados, que seria ciclado a tempo limitado à pressão. Então, os resultados que a gente tem de revisões sistemáticas, tem uma revisão aí de 2017, de uma redução na taxa de mortalidade e displasia broncopulmonar, no tempo de ventilação e na incidência de hemorragia periintraventricular. Então, o volume garantido tem bons efeitos aí. Outra ventilação que é bem indicada seria a ventilação de alta frequência, que ela é bem promissora,
Só que o grande porém dessa ventilação é que ela não é uma realidade na maioria das UTIs neonatais do Brasil, tá? Mas então esses seriam as últimas indicações que a gente tem de ventilação. Uma outra coisa que a gente tem de informação, baseado numa revisão da Cochrane de 2016, é que tem uma pequena redução no risco de broncodisplasia e na mortalidade em prematuros ventilados em alta frequência, tá? Porém, os resultados foram diferentes em outros estudos, mostrando maior risco de escape e até mesmo hemorragia intraventricular. Então, em relação à modalidade de alta frequência, ao ventilador de alta frequência, a gente ainda tem alguns estudos aí que se contradizem um pouco, então a gente tem que ficar atento. Uma coisa que acho que tem que ser levado em consideração, eu aprendi isso quando eu estava na residência, é que a melhor forma de ventilar, o melhor modo que a gente vai ventilar essa criança, esse paciente, é o modo que a gente domina, né? É o modo que a gente consegue trabalhar e explorar as capacidades dessa criança, sem ela ficar sincrônica da ventilação. Então, muitas vezes pode até ter um ventilador de alta frequência, mas se você não sabe mexer, se você não consegue colocar, não sabe colocar os parâmetros, muitas vezes isso pode ser mais prejudicial do que benéfico, né? Então, talvez optar aí pelos modos sincronizados seja a melhor pedida nesse cenário atual, tá? Então, em relação a parâmetros iniciais, aqui eu coloquei mais para vocês terem aí registrado, mas na verdade a gente não tem nenhuma mudança, então, com um modo ventilatório controlado, ou a volume ou a pressão, com volume corrente entre 3 e 6 ml por quilo, com uma pressão de extensão alveolar menor que 15, pressão de platô menor que 28, mantendo o pH entre 7,15 a 7,30, uma saturação de 90 a 94, então, permitindo aí que essa criança tenha uma boa estabilidade hemodinâmica, que ela tenha uma boa relação de ventilação e perfusão. Em relação às considerações que a gente tem hoje nos últimos artigos, em relação à ventilação no recém-nascido com Covid, tá? Então, o que a gente tem hoje de informação é que a escolha da terapêutica mais ou menos invasiva vai ser avaliada caso a caso. Então, não tem uma regra. Outra coisa é que a política de suporte respiratório tem que ser embasada na fisiologia e fisiopatologia do recém-nascido, seguindo, então, as melhores evidências nos cuidados intensivos neonatais, de acordo com as diretrizes internacionais. Então, é levar em consideração, sim, o que se tem de melhor evidência até hoje publicado, mesmo que não esteja com o cenário do Covid, mas pensar o que é melhor para ventilar essa criança, tá? A gente tem um outro destaque em relação às considerações, que é a não intubação precoce do recém-nascido. Então, em adulto, logo que começou a quarentena, logo que começou a se discutir sobre a ventilação em adulto, a gente tinha essa informação e hoje eles estão repensando um pouco, né, sobre essa questão da intubação precoce. Mas no recém-nascido, como a fisiopatologia do Covid-19 ela é diferente no recém-nascido do que no adulto, então não é indicado, né? Eles consideram que o risco de lesão é muito maior do que o benefício, né? Então, essa criança evolui com pneumonia, com comorbidades, evoluir a óbito, usar pressões altas, usar bloqueio neuromuscular, deixar essa criança com a síndrome do imobilismo, ficar mais tempo na ventilação, ter um desmame difícil. Então, esse é um dos motivos de não se optar pela uma intubação precoce, tá? Um outro, porém, também é que o procedimento que mais gera aerossol é a intubação, né? Então, se essa criança tem condições de não ser intubada, o ideal é que ela não seja intubada. Algumas considerações em relação a essa criança como um todo, né? Uma avaliação global dessa criança. Teve uma suplementação de água e eletrólitos apropriadas, prevenindo, então, esse agravamento de edema pulmonar e redução da oxigenação, porque se essa criança estiver muito hidratada, muito encharcada, esse edema dela pode se agravar.
Outra coisa que deve ser considerada são as doses de surfactante pulmonar, óxido nítrico, ventilação de alta frequência e oxigenação extracorpórea. Lógico que o óxido nítrico, ventilação de alta frequência e oxigenação extracorpórea não é uma realidade em todos os hospitais, mas é uma coisa que é importante a gente saber que tem aí bons resultados. Em relação às imagens radiológicas, eu até tenho um artigo que eu vou enviar para vocês, que tem uma imagem de uma tomo infantil, de um recém-nascido, mas eu não coloquei aqui a foto porque não tem, até hoje, nenhuma tomo, né, de criança comprometida, tá? Então, não aparece assim, igual aparece no adulto, aquele grande acometimento pulmonar. O que tem aparecido é uma criança com edema, às vezes aparece, crianças com edema nos exames, ou com derrame bilateral, tá? Então, seria esse o principal comprometimento que aparece nas imagens radiológicas da criança. Mas aí, depois eu mando o artigo e tem a imagem junto. Eu trouxe, então, 2 casos relatados na literatura, tá? Então, de evolução da doença em criança, para vocês terem um panorama de como está a nossa realidade. Então, aqui é um caso da Espanha. Vou só tomar uma água. O primeiro caso de infecção neonatal do Covid na Espanha, né? Então, eu separei só aqui um trechinho para vocês. Então, aqui, a criança, ela era monitorada de perto, né? Então, no 9º dia depois do nascimento, ela começou com hiperpneia intermitente, que seria a taquipneia, com retração intercostal moderada, né? E 2 episódios de dessaturação durante o sono e a alimentação, tá? Foi feito uma gasometria, foi visto que essa criança tinha um quadro de acidose. Uma radiografia, foi visto que ela tinha uma opacidade com aspecto vidro fosco, principalmente na região perilar. Também foi feito o exame de proteína C reativa, que estava normal, e depois de 24 horas, os sintomas passaram e a criança ficou assintomática até o 13º dia após o nascimento, quando repetiram-se, então, os exames de Covid e ela continuava positivo, mesmo estando assintomática. A mãe estava com um quadro grave, internada, com ventilação mecânica, na UTI, e que esse é uma suspeita de uma transmissão horizontal, porque no primeiro teste dessa criança, a testagem foi Covid negativo para essa criança, tá? Então, esse aí é um dos casos que falam dessa transmissão horizontal, então, pós-nascimento. Por isso que no primeiro teste essa criança estava negativa e daí depois ela acabou positivando e manifestando os sintomas. Mas vocês podem ver que a evolução do quadro é muito mais leve do que num adulto, tá? Esse é um relato de caso na China, tá? Então, falando sobre como que estava o cenário neonatal. Então, o que quem trabalha com neonatologia precisa saber, né? Então, de maneira geral, ali, ele cita que um paciente teve Covid com histórico de malnutrição, né? Desnutrição severa, sobreviveu a uma cirurgia para uma doença cardíaca congênita. Outro teve Covid e tinha histórico de hidronefrose bilateral, então um problema renal, com cálculo no rim esquerdo.
e que esse curso da doença, do Covid, ele é geralmente mais ameno em criança do que em adulto, que o principal sintoma que essas crianças apresentaram era febre, fadiga e tosse seca, que poucas crianças apresentam sintomas respiratórios mais evidentes, como obstrução nasal, desconforto. Algumas crianças também apresentam sintomas gastrointestinais, vômito, dor abdominal, diarreia. Muitas vezes no exame a proteína C reativa está normal. Nos exames de imagem, né? Normalmente eles se apresentam assintomáticos, sem alterações, e que o Covid, então, poderia estar manifestado mais nessas crianças com quadros já mais crônicos, né? Então, ali, uma criança com desnutrição, uma criança com doença cardíaca congênita, problema renal. Então, levando também em consideração de que talvez tenha sido por isso que essas crianças acabavam sendo contaminadas pelo vírus, mas que não necessariamente elas tinham um quadro mais grave, tá? Esse daqui, gente, é um fluxo, tá? De um artigo que eu deixei aqui para vocês, mas para vocês terem uma ideia de como que eles estão considerando para diagnosticar, então, a síndrome de desconforto respiratório, né, por Covid, tá? Então, eu não vou ler, mas eu só vou explicar para vocês como é que funciona, depois esse material vai estar disponível. Então, essa criança começa com um quadro respiratório agudo até 7 dias, tá? Então, eles vão avaliar se essa mãe tem suspeita, se ela tem histórico. Vão fazer toda a testagem, tanto na mãe quanto nessa criança. Eles vão sempre levar em consideração para tentar descartar se essa criança não tem síndrome de desconforto respiratório, se essa criança não tem taquipneia transitória, se ela não tem uma malformação congênita. Eles vão identificar se tem presença de opacidades ou infiltrados irregulares, tá? Difusos e bilaterais, ou até mesmo opacificação completa dos pulmões no raio-x, tá? Então, vai levar em consideração isso. Vai tentar se afastar edema pulmonar de origem cardíaca, fazendo eco, e avaliar, então, a gravidade da insuficiência respiratória pelo índice de oxigenação. E por isso, então, gente, que eu quis mostrar para vocês, porque, assim, não é no primeiro sintoma que vai já ser considerado que essa criança tem risco, né? Tem suspeita de Covid. Então, é como se a gente fosse pensar num diagnóstico diferencial para chegar no quadro de Covid propriamente dito, tá? E aqui só vai falar em relação a essa adequação de suporte ventilatório, de abordagens menos intensivas, para evitar, então, uma ventilação muito ousada, muito agressiva. Então, a ideia é aquele menos é mais. Então, se essa criança tiver condição de ficar no catéter, que ela fique no catéter. Se ela conseguir ficar na não invasiva, que ela fique na não invasiva, tá? Se essa criança tiver em ventilação invasiva, pensar em estratégias pulmonares protetoras, né? Então, não usar parâmetros tão altos, ser conservador aí nesses parâmetros para tentar oferecer uma ventilação mais segura, diminuir o risco dessa criança fazer uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Em relação à terapêutica respiratória, uma coisa que eu acho interessante a gente refletir é quando a gente fala de prono em adulto, a gente tem sim a explicação, toda a fisiologia da questão de recrutamento, né, de aumentar as áreas de ventilação. No bebê, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso, porque o prono pode aumentar a sobrecarga ventilatória. Então, se a gente for pensar uma criança em pleno desconforto respiratório, ela pode ter um aumento de sobrecarga, tá? Muitas vezes essa criança já está com uma caixa torácica bem elevada, já está com bloqueio respiratório, faz um aprisionamento aéreo por estar fazendo esse esforço. Então, a gente pensar que a gente precisa melhorar a forma com que essa criança respira, tentar relaxar essa musculatura acessória,
tentar dar mais condições para essa criança conseguir uma incursão respiratória, uma mobilidade diafragmática. Esse paciente com COVID, ele evolui com um quadro mais restritivo, então a gente precisa dar condições para essa criança respirar. E muitas vezes, se ele está com a caixa torácica bem alta e a gente colocar ele de prono, isso vai aumentar um pouco mais a pressão e vai ficar um pouco mais difícil para ele ventilar. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cautela, tá? A outra contraindicação que se tem é de não utilizar as manobras de hiperinsuflação manual, tá? Pelo aumento de carga respiratória, então essa criança tem uma restrição, se a gente ficar oferecendo, então, manobras de hiperinsuflação, ela muitas vezes não vai dar conta dessa carga aumentada que a gente vai estar oferecendo. Dessa forma, é desaconselhado, então, o uso de ambu, pelo risco tanto de contaminação quanto de sobrecarga, e sempre pensar e refletir e evitar técnicas que aumentem esse gasto energético da criança, tá? Então, oferecer posicionamento, organização corporal, o professor Fernando falou sobre isso também, né? Então, de considerar essa questão sensório-motora da criança, de que ela tem que estar numa posição favorável, de que ela tem que estar numa biomecânica correta, se ela estiver muito arcada, se ela tiver com o pescoço em hiperextensão ou o pescoço em flexão, vai ficar mais difícil dessa criança conseguir fazer uma incursão adequada, tá? Agora eu vou fazer uma pausa, então, esse era o material que eu tinha preparado, depois eu tenho algumas considerações finais, mas eu vou aqui interromper para poder abrir. Deixa eu voltar aqui. Estão me vendo? Tudo bem aí? Tá ótimo. Então, agora eu queria abrir para as perguntas, para compartilhamento aí de experiências. Não sei se quem está me assistindo aí, se está trabalhando, se está atuando aí no momento. Então, eu queria abrir aí esse momento para a gente poder compartilhar um pouco experiências de como que está, então, esse cenário do Covid em NEL, e depois eu vou compartilhar como que está aqui em Santa Catarina, propriamente dito. Tem perguntas? Bom, enquanto vocês pensam, se vocês têm perguntas, vou compartilhar com vocês como é que está a nossa realidade aqui em Santa Catarina. Então, até hoje, a gente tem a realidade de que a gente não tem nenhum caso de Covid aqui em Santa Catarina em recém-nascido e em crianças, tá? Então, até onde se sabe, a gente não tem nenhum caso. Em outras regiões, a gente já sabe em que tem muito mais casos, assim, né, nesse público neopediátrico. Então, a gente tem ali regiões como Fortaleza, Ceará, Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, são regiões em que já se tem comprometimento de recém-nascido na área pediátrica, então a gente já tem essa realidade. Aqui a gente não tem, eu acho que talvez pela forma com que foi fechado, pela forma com que foi como procederam, né, o isolamento, talvez seja um pouco por isso. Pelo que eu troquei de experiências com alguns fisioterapeutas ali de Curitiba, também parece que não tem casos ainda em criança, então a gente está num cenário um pouco mais favorável do cenário de neopediatria, tá?
E eu queria ouvir aí de vocês. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum questionamento, quer compartilhar alguma experiência? Quiserem mandar também pelo chat, se não quiserem falar pelo áudio, podem mandar ali pelo chat também. Sentirem melhor. Não fiquem tímidos. Vamos lá, Natália. Trabalho na ACD de São Paulo, apenas com pediatria. Não temos casos ainda no público dos deficientes físicos na minha unidade. Acredito que as mães estão bastante cautelosas. Que bom, Natália. Acho que público neopediátrico, eu acho que a gente tem essa vantagem, né? Por ser já uma população, né, uma faixa etária que é mais vulnerável a essas infecções oportunistas nessa época do ano, principalmente, né, mudança de temperatura e tal. Então, acho que as mães já são mais cautelosas. E daí, elas já cuidam em todas as épocas, se a gente for pensar nas mães de crianças com deficiência física também, né? Então, elas têm muita cautela para essa criança não ser internada, para essa criança não ficar muito doente. Então, com certeza, eu acho que tem um efeito do cuidado que as mães têm, né? Eu acho que isso tem uma repercussão bem, bem importante, que eu vejo aqui, como eu trabalho fazendo atendimento domiciliar e atendimento em consultório, eu tenho visto isso, assim, as mães ficam preocupadas, perguntam como é que é a dinâmica de trabalho, estão todas preparadas em casa, então não saindo de casa, fazendo todas as medidas aí de higienização, então chega da rua, põe sapato, tira o sapato, troca de roupa, toma banho. Então, eu realmente acho que tem um efeito bem positivo essa cautela das mães, que eu acho que freia também um pouco a difusão, né? A ACD está fechada ou ela está atendendo ainda? Porque aqui o centro de reabilitação, a gente tem o Centro Catarinense de Reabilitação, e aqui fechou, né? Então, por tempo aí indeterminado, está fechado, né? Não estão sendo feitas as terapias, justamente por ser um espaço de aglomeração, considerando também que são crianças e adultos com deficiências físicas, muitas vezes mais vulneráveis aí a se contaminar. Então, aqui está fechado. Eu não sei como é que está aí na CD em São Paulo. Aberto apenas o hospital ortopédico, onde eu atuo na UTI, mas cirurgias estão bem restritas, apenas urgências. Acho que é essa a realidade que a gente tem aqui também, tá? É só o que é de extrema necessidade, né? Então, acho que é essa a realidade. Alguém mais quer compartilhar a experiência ou quer tirar alguma dúvida? Eu vou ver se eu já consigo colocar o link do Drive aqui para vocês. Porque daí vocês, a hora que vocês terminarem, vocês já conseguem acessar os materiais. Enquanto isso, se alguém mais quiser fazer ali uma pergunta, uma contribuição. Pessoal, então aqui no chat tem, ali na mensagem, tem o link do Drive
Nesse link tem os materiais, daí vocês conseguem baixar ali diretamente, tá? Eu separei esses materiais aí que eu usei para a aula. Eu vou agora fazer o fechamento da aula, porque a princípio eu acho que não tem nenhuma pergunta, então eu vou compartilhar a tela de novo. E daí depois eu abro de novo para vocês fazerem as perguntas que surgirem aí, conforme eu for fechando. Também vou passar para vocês meus contatos, caso surjam perguntas e dúvidas depois disso, tá? Então, vou só abrir aqui para a gente poder finalizar. E se enquanto isso alguém quiser deixar pergunta no chat, fique à vontade também. Bom, gente, então para a gente ir concluindo a nossa aula, eu acho que a gente tem que pensar que a gente lida hoje com pacientes cada vez mais complexos, né? Então, se a gente for considerar ali no início da história de neonatologia, né, de UTI neonatal, a gente tinha crianças que sobreviviam ali com 30, 32 semanas. Hoje a gente já tem uma realidade de crianças que sobrevivem com 24, 25 semanas. Então, são pacientes mais complexos. O COVID está aí para ser mais uma variável, né, mais uma condição, mais uma doença, e deixando cada vez mais complexo a nossa atuação. E todo paciente tem potencial de melhora, né? Então, a gente precisa transformar aquele raciocínio de que certa característica é própria da doença. Então, eu acho que é pensar que a gente sempre pode melhorar, que sempre tem o que ser feito, né? Então, nessa foto tem aí a equipe, uma parte da equipe multiprofissional ali do hospital, da UTI neonatal. Isso foi antes ainda da época do Covid, então por isso que está todo mundo sem máscara. E ali é no momento de alta de um paciente que ficou com a gente 6 meses, né, internado. Um prematuro de 26 semanas. Então, justamente por isso, assim, a gente faz um vínculo muito maior com a família, a gente tem uma complexidade muito maior, a gente precisa estar aí orientando e treinando essa família para conseguir receber bem essa criança em casa depois desse período de internação. A gente também precisa nos especializar, a gente precisa se especializar, né, cada vez mais, acolher o paciente e a sua família, oferecer um cuidado gentil para esse paciente. Eu acho que a nossa obrigação como terapeuta é, sim, deixar o paciente melhor do que eu encontrei a hora que eu cheguei, né? Então, com menos esforço, menos agravamento, menos desconforto. Então, deixar ele mais confortável. Essa é uma outra foto de alta de uma paciente com uma anóxia neonatal grave que a gente teve ali, que recebeu alta depois de 3 meses de internação. Então, eu acho que é isso, assim, esse sorriso no rosto dos profissionais que estão atendendo, justamente por valorizar tudo que a gente está fazendo, né? Por considerar que a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para poder oferecer uma recuperação para esse paciente, tá? Acho que a gente tem que lembrar sempre que esses atendimentos eles devem ser realizados com cuidado global, pensando com carinho, com calma, sem forçar nenhuma resposta da criança, conquistando aos poucos, com muito respeito ao corpo e ao estado de cada paciente. A gente tem que proporcionar que as crianças tenham energia para brincar, para crescer, para se desenvolver, para que futuramente elas consigam brincar, tá? Então, elas precisam ter energia para conseguir brincar, elas precisam conseguir respirar bem, tá, gente? Deixa essa frase aí para a gente refletir. A gente está num momento em que a gente precisa refletir ainda mais sobre isso, então que a gente precisa começar fazendo o que é necessário, depois o que é possível. De repente a gente vai estar fazendo o impossível. Então a gente está lidando aí com uma realidade bem complicada, bem desafiadora, mas que a gente tem que lidar um dia de cada vez, fazer o que está ao nosso alcance, tá, gente? Vou deixar aqui os meus contatos, tem os meus canais, então tem o e-mail, tem o site, tem o LinkedIn, o Facebook, o Instagram. Então, vocês podem aí entrar em contato. Se ficar com alguma dúvida que surgir depois, se você estiver assistindo essa aula gravada, você pode entrar em contato comigo por algum dos canais, daí me chama lá e me fala, olha,
assistir sua aula da Inspirar, estou com uma dúvida nesse tema, enfim, quiser discutir algum caso, então eu fico aí aberta, estou aí à disposição, tá, gente? Espero que a aula tenha sido produtiva, né? Eu espero que a gente tenha conseguido aí avançar em termos de conhecimento. E agora eu vou, então, fechar essa tela e abrir para, se tiver mais algumas perguntas, e fazer o fechamento, então, dessa nossa aula. Então, gente, queria saber se tem mais alguma pergunta, se alguém quer compartilhar alguma experiência. Não, eu vou encaminhar para o nosso encerramento aí. Alguma dúvida, gente? Querem compartilhar algo? Caso alguém tenha alguma dificuldade para acessar também, o Drive, só mandar mensagem ali, tá? Vou acessar pelo Instagram. Vou deixar aqui os contatos para vocês terem já. Ali tem o e-mail. E vou deixar o Instagram, que são os principais aí que o pessoal acessa. Bom, gente, então acho que podemos encerrar por aqui. Agradeço aí a todos pela participação nessa aula, né? Nessa terça-feira de aula. Quem estiver assistindo essa aula gravada, se surgir alguma dúvida, é só me mandar. Deixei ali os 2 contatos. E no final da aula vocês também vão ver ali o contato. Espero que os materiais sejam úteis para a atuação de vocês. E fico, então, à disposição para a gente poder aí se encontrar em outros momentos, tá bem? Muito obrigada. Até, gente. Boa noite.